Eu confesso que queria ter falado mais com vocês durante esta semana, mas esses temas todos que estão em discussão aí, neste momento, principalmente relacionados com dois assuntos: a pandemia e as ações do Supremo Tribunal Federal. Principalmente esses dois assuntos aí, eles pareceram muito embaralhados e uma coisa tem a ver com a outra. E da mesma forma que provavelmente muitos de vocês estão tendo dificuldade para examinar o conjunto dessa obra, eu também tenho dificuldades. É muito fácil fazer um comentário tópico assim no dia a dia, sem se aprofundar um pouco, mas é um pouco mais complicado buscar uma análise que possa contribuir para que você que está me vendo nesse momento melhore a sua massa crítica e possa compreender o que está acontecendo e até tomar alguma atitude em relação a isso aí. Por isso que eu demorei talvez mais do que devia durante essa semana para conversar com vocês. E estou fazendo isso neste sábado de manhã, aqui são 10 horas e 20 minutos em Porto Alegre, uma temperatura muito amena, 22 graus neste momento. Estou olhando o céu azul aqui, completamente azul, sol já parecendo que é de outono em Porto Alegre. Eu continuo, claro, aqui no meu bunker. Há 13 dias agora nós estamos aqui no Rio Grande do Sul submetidos a uma decisão autoritária, inaceitável, tomada por parte do governador Eduardo Leite, aí, que decretou um verdadeiro lockdown, né? Que ele tem um sistema de bandeiras aí, e então é bandeira preta já há 13 dias. Isso tem revoltado a população um bocado aqui, principalmente o comércio aqui, que é quem está mais perdendo com essas decisões aí. Mas eu já vou falar sobre isso aí. Bom, vamos por partes, como diria Jacques, o estripador, né? Primeiro vamos a essa questão da pandemia. Aliás, eu quero recomendar a vocês, os que puderem, que acompanhem um programa nacional da maior importância nesse momento, que é o programa Pingo nos Is, da Rádio Jovem Pan. Ele começa às 6 horas da tarde, vai até 8, 8 e meia da noite. E realmente o que esse programa Pingo nos Is está fazendo todos os dias é de tirar o chapéu. Eu fico com inveja até como jornalista, né? Ouvindo e vendo ali o Augusto Nunes, o Guilherme Fiuza, Ana Paula do Vôlei, enfim, todos eles ali do Pingo nos Is, é um melhor do que o outro ali. Tem demonstrado uma coragem fantástica no exame dessas duas questões que eu vou abordar agora aqui, que é, primeiro, esse recrudescimento dos casos de coronavírus e também essa crise política e até, eu diria, institucional causada por essas decisões atrabiliárias do Supremo Tribunal Federal. Vale a pena ver, anote aí. Né? No YouTube é fácil de acessar. Dá para ver as imagens, inclusive. Ou senão você escuta na rádio mesmo, na Jovem Pan. Aliás, essa semana o Grupo Jovem Pan tirou uma nota vigorosíssima, caso único aí na mídia brasileira, né? Tradicional. Uma nota vigorosíssima defendendo o governo Bolsonaro e atacando o eixo do mal. Bom, senhores, em relação à pandemia, o que nós temos nesse momento? Evidentemente, um recrudescimento dos casos de infecções, de internações hospitalares e de uso de UTIs em todo o Brasil. E de óbitos também. Isso aí não dá para ignorar. Discutir as razões desse descontrole é outra coisa. Mas eu quero, do ponto de vista, digamos, estrutural, dizer para vocês que isso é decorrência, evidentemente, de políticas erráticas praticadas pelos governadores estaduais. Todos eles. Porque, por decisão inaceitável do Supremo Tribunal Federal no ano passado, foi extraído dos poderes do presidente da República, portanto do governo federal,
foram extraída a prerrogativa de conduzir uma política nacional de combate ao coronavírus. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as políticas sanitárias de combate ao coronavírus cabem as ações exclusivamente aos governadores e a implementação delas exclusivamente aos prefeitos, cabendo ao presidente da República, ao governo federal, alcançar recursos materiais e financeiros sempre que solicitado e considerados adequados, sempre que solicitados pelos governos estaduais e pelas prefeituras. É isso aí. O Supremo Tribunal Federal, nesse caso do combate à pandemia, decidiu que o governo federal, o governo Bolsonaro, funcionaria nisso aí mais ou menos como a rainha da Inglaterra. Está se vendo agora o resultado disso aí. Um ano depois do combate à pandemia, de sucessivos lockdowns, como acontece inclusive aqui no Rio Grande do Sul, o que se vê é um recrudescimento espantoso dos casos de infectados, de hospitalizados, de uso de UTI e de óbitos. Isso está crescendo numa escala geométrica. E, evidentemente, há um clamor agora nacional para que o governo federal assuma o controle disso aí. Que se estabeleça uma política de combate ao coronavírus, inclusive de ações, com direção nacional e execução por parte dos governadores e prefeitos. Pode ser até num sistema de cogestão, acho que seria até desejável que fosse isso. Mas é isso aí. É claro que os governadores, de um modo geral, não querem perder essas prerrogativas que eles estão usando. E eles estão, a cada dia que passa, metendo mais o pé pelas mãos, como é o caso, inclusive, do governador aqui do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Mas eles parece que não se flagram nisso, ou se flagram e querem aproveitar isso aí para dar um golpe no presidente da República. Que eles já estão se organizando, inclusive, 21 deles, para, entre eles, fazer um tipo de um governo paralelo aí. E eles mesmos definirem uma política nacional, entre as quais a de um lockdown nacional. É uma tentativa evidente de golpe de Estado, com o apoio do Supremo Tribunal Federal e omissão do Congresso Nacional. Quer dizer, se tem alguém responsável por esse descalabro que nós estamos vendo aqui no combate à pandemia, esse responsável, sem dúvida nenhuma, é o Supremo Tribunal Federal e os governadores. O Supremo Tribunal Federal por ter decidido de modo inaceitável que caberia aos governadores conduzir o combate, com exclusividade. E os governadores por estarem cumprindo essa decisão, ignorando o governo federal e estabelecendo verdadeiras ditaduras estaduais, aí, como está acontecendo aqui há 13 dias agora no Rio Grande do Sul, onde o governador Eduardo Leite praticamente restringiu as atividades humanas e econômicas, né? A tal ponto que, por exemplo, ele decidiu arbitrariamente o que por exemplo, supermercados podem vender ou deixar de vender. É uma decisão que contraria frontalmente princípios constitucionais. É isso aí. Então, é claro que o Supremo já há bastante tempo vem criando obstáculos para que o governo Bolsonaro realize as propostas que foram defendidas em praça pública, tanto na área da economia quanto na área social, restabelecendo os princípios da legalidade e da moralidade. Tem feito de tudo para impedir isso aí. E vem numa escalada, entre as quais a de livrar a cara de tudo que é bandido
político que foi preso, que está sendo investigado, que foi indiciado, que foi julgado, que foi condenado. Como nós vimos agora, essa semana, aí, o caso da anulação dos processos que condenaram o ladrão Lula da Silva. É isso que vem fazendo o Supremo Tribunal Federal. E conta com o apoio de quem? Conta com o apoio, claro, da mídia tradicional e com o apoio, claro, daquilo que eu venho chamando há muito tempo aqui de eixo do mal, que são os empreiteiros, principalmente empresários patrimonialistas, que estão pendurados nas tetas do Tesouro desde 1500, mais os políticos corruptos que servem a essa gente e se servem, e, por incrível que pareça, numa aliança com os comunistas, lulopetistas, comunistas, psólicos, todos esses aí que, por outras razões, querem mudar o regime, inclusive, estabelecendo o que eles chamam de uma ditadura do proletariado. É isso que nós estamos vendo até agora, né? Eles contavam esse eixo do mal até há pouco com apoio total dos presidentes da Câmara e do Senado, liderados ali pelo Rodrigo Nhonho Maia. Pelo menos em relação ao Congresso, eles já não estão mais com essa aliança carnal com o Congresso, mas ainda estão desfrutando da omissão por parte do Congresso Nacional, que a tudo vê não está mais apoiando, francamente, como apoiava o Nhonho Maia e o Davi Alcolumbre, mas se omite. O que vem a dar no mesmo, né? Porque quem se omite numa hora como essa, ele está tomando lado, aí, tomando partido. E o Congresso, por sua omissão neste momento, por sua ação antes e por sua omissão neste momento, está tendo uma participação efetiva aí no eixo do mal. Bom, e aí? O que vai acontecer? É isso que tem sido discutido, inclusive, ao longo de toda essa semana aí. Na quarta-feira, aqui em Porto Alegre, milhares de pessoas saíram em carreata nas ruas de Porto Alegre e se concentraram diante do Palácio de Piratini. Eu sei que outras manifestações ocorreram em alguns outros lugares do Brasil também, mas a de Porto Alegre foi de longe a mais expressiva manifestação de oposição, não apenas aos atos arbitrários do governador Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul, impondo uma restrição de bandeira preta para as atividades humanas e econômicas, principalmente em relação ao comércio e aos serviços. Não apenas em relação a isso, mas, claro, de franca oposição ao que vem acontecendo aí, as atitudes, inclusive, autoritárias e arbitrárias tomadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, milhares de pessoas saíram às ruas. Diante do Palácio Piratini, eu fui lá e vi milhares de pessoas gritando ao mesmo tempo, fora Leite. Aliás, essa semana, como eu registrei no meu blog, polibiobraga.com.br, vocês podem ler ainda hoje, 4 cidadãos de Venâncio Aires, corajosos, protocolaram na Assembleia Legislativa do Estado um pedido de impeachment do governador Eduardo Leite. O governador domina completamente a Assembleia. Praticamente não tem oposição na Assembleia. Esse pedido de impeachment, no entanto, ele foi protocolado e os deputados vão ter que examinar ali. Eu tentei, inclusive, conseguir o texto completo do pedido, que tem 20 laudas, e a Assembleia me negou acesso a esse pedido protocolado ali. Mas eu acabei conseguindo. Lá com o pessoal, inclusive, de Venâncio Aires, lá. Entrei em contato com eles lá várias vezes, durante o dia todo, ontem, e consegui cópia e publiquei o texto integral do pedido de impeachment contra o governador Eduardo Leite. Por 2 razões centrais é o pedido. Primeiro, por improbidade. Por tudo isso que eu estou falando aqui com vocês aqui. Inclusive por ter usado recursos federais bilionários em atividades que não tinham nada a ver com a saúde. E o outro é porque tem criado situações semelhantes a um golpismo barato contra o governo federal. Mas, enfim, essa manifestação foi
mais importante manifestação, pelo menos aqui em Porto Alegre, ocorrida desde o início da pandemia. Está se criando aí uma massa crítica muito grande, nacional, em relação a manifestações destinadas a deixar claro que chegamos a um ponto de ruptura, né? Como disse essa semana o Clube Militar. Um ponto de ruptura. Porque as coisas já estão se encaminhando para um verdadeiro caos social. Então, temos uma crise instalada de proporções oceânicas na área da saúde, nessa questão do combate ao vírus chinês, porque é um fracasso total das políticas de lockdown implementadas pelos governadores. Um ano depois, quais são as evidências de que lockdown funcionou de alguma forma? O próprio governador aqui do Rio Grande do Sul, ontem, quando estabeleceu novamente por mais uma semana, agora vai para 21 dias de fechamento, ele não foi capaz de detalhar ali quais foram os resultados dessa política de fechamento total da economia e das atividades humanas aqui no Rio Grande do Sul. Não disse isso. Aqui em Santa Catarina, ao lado, onde os números proporcionais de infectados, de hospitalizados e de ocupantes do TI, de óbitos, em relação aos casos do Rio Grande do Sul são iguais, lá não tem lockdown. Tem até no final de semana, mas não tem lockdown durante a semana. E nós já estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul agora 14 dias e vamos para 21 dias. E o governador, no discurso que fez ontem, aqui, não deixou desenhada a menor perspectiva de que ele pretenda mudar essa política de bandeira preta tão cedo, porque ele fala que isso aí só vai resolver quando tiver todo mundo vacinado. E apenas 5% da população brasileira está vacinada nesse momento. E não há vacina. Onde é que está a vacina que os governadores iam comprar, ou os prefeitos iam comprar? Não tem vacina. O presidente Bolsonaro já comprou milhões de... Ele fala em 400 milhões de doses, mas nada é entregue, muito pouco é entregue, tudo é entregue a conta-gotas. Então, se esperar o momento em que todos estejam vacinados, nós não vamos chegar nunca a sair da bandeira preta aqui no Rio Grande do Sul. Ou vai demorar muito tempo. Então, aí na área de saúde pública, nós estamos à beira de eu já diria, estamos num colapso. Aí daqui a pouco é caos social mesmo nessa área. E temos uma crise evidente política de caráter institucional aí, sob o comando do Supremo Tribunal Federal, que tem tomado decisões cada vez mais autoritárias, de caráter ditatorial, libertando e livrando a cara dos bandidos políticos e, ao mesmo tempo, impedindo que o governo governe o governo. É isso que nós temos aí na nossa frente. E é por isso que o Clube Militar, essa semana, deixou claro ali, olha, estamos chegando a um ponto de ruptura. O próprio presidente da República, na sua live de quinta-feira, ele, embora tenha utilizado uma linguagem mais cautelosa e sofisticada, deixou claro o seguinte: eu vou fazer o que o povo disser que eu devo fazer. Ora, ele disse isso a propósito exatamente desses problemas que eu acabei de narrar para vocês aqui. De uma crise na saúde pública de combate ao coronavírus que está fora de controle, que exige uma autoridade nacional para poder corrigir os rumos, e de problemas que ele está tendo de governar o governo aí por imposições de caráter ditatorial por parte do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele faz esse apelo, olha, povo, só faltou dizer, ó, vamos para a rua, povo. Né? As pessoas estão entendendo isso aí, que tem que ir para a rua. Não tem outra maneira de fazer com que essa gente compreenda o que está acontecendo e de apoiar o presidente, a não ser indo para a rua, que é o que fez o povo de Porto Alegre aqui na quarta-feira. Tanto isso é verdade que eu estou dizendo para vocês aqui, que já novas manifestações estão programadas aí, as principais das quais para segunda-feira, inclusive diante dos quartéis de dezenas de cidades brasileiras. Vamos ver o que vai acontecer aí no dia 15.
Em dezenas de cidades brasileiras estão programadas concentrações diante dos quartéis militares, pedindo o quê? Pedindo que os militares intervenham, que respondem às decisões do presidente da República para que ele recupere as suas condições de governança, enquadrando o Supremo Tribunal Federal e enquadrando os governadores, e restabelecendo o que prescreve a Constituição brasileira, que está sendo violada nesse momento pelas ações e omissões do Supremo e dos governadores. É isso que nós temos aí pela frente. E não há outra alternativa a não ser essa aí. Talvez com o povo na rua, o Congresso Nacional possa sair da sua letargia e omissão e resolver ali dentro a crise institucional, contendo os ímpetos ditatoriais do Supremo Tribunal Federal e as decisões arbitrárias e golpistas dos governadores. Mas, fora essa solução que se daria dentro dos quadros do Estado Democrático de Direito, a outra solução é essa que o povo está buscando agora diante dos quartéis e no meio da rua. Vocês não tenham dúvida nenhuma disso aí, não. Agora, é claro que a solução vai passar pelo povo na rua. Você que está me vendo aqui, faça como eu faço. Porque eu estou fazendo o que eu digo. Vá para a rua. Não tenha medo. Faça como você fez em 2015, 2016, 2017, 2018, quando derrubamos o governo da Dilma Rousseff, ajudamos a encorpar o movimento pela prisão do Lula e elegemos o presidente Bolsonaro. E agora o povo não tem outra alternativa a não ser ir para a rua agora para forçar o Congresso Nacional a conter os ímpetos ditatoriais do Supremo Tribunal Federal e golpistas dos governadores. Ou, então, estabelecer condições para que todo o poder seja entregue ao presidente Jair Bolsonaro. É isso aí, senhores. Essa é a minha avaliação, a minha mensagem para este sábado de manhã aqui em Porto Alegre, desde o meu bunker.